vamos falar daquilo que está todo mundo preocupado, porque esse ano, pessoal, vai ter Ozempic genérico. Então você que é gordo vai deixar de ser gordo para sempre. Ozempic, como uma caneta de emagrecer está acabando com indústrias inteiras. De 17 mil habitantes, mudou o PIB de um país inteiro. Não foi uma descoberta de petróleo, nem uma startup de tecnologia e muito menos um acordo bilionário. Foi uma caneta. Mas não uma caneta que você aplica no papel, e sim uma caneta que as pessoas aplicam na barriga uma vez por semana. E essa caneta, o Ozempic, está fazendo coisas que ninguém previu. Ela derrubou o preço do açúcar no menor patamar dos últimos 5 anos. Fez a Pepsi perder bilhões em valor de mercado e obrigou o governo dinamarquês a publicar as suas estatísticas econômicas de 2 formas diferentes, com e sem efeito de uma única empresa farmacêutica. E no Brasil, ela está prestes a criar uma das maiores janelas de oportunidade da última década, porque a patente da Ozempic acabou de vencer. Finalmente acabou, galera que é gorda. Eu não estou falando que eu sou gordo, eu estou falando que eu sou diabético. Eu sou diabético, isso vai me ajudar muito, porque adivinha, isso daí não é pra gente gorda. Essa porcaria aí era para pessoas com diabetes e outros problemas de saúde, mano. Isso era pra gente doente, gente com problema de saúde. Só que um bando de safado tá usando isso aí pra emagrecer. E o Conta Aí, novo quadro da Conta Azul aqui no YouTube, vai te explicar exatamente como essa caneta de R$800 está redesenhando a economia de um país inteiro e o que isso significa pro seu bolso e pro seu negócio. Até porque essa história começa muito antes do Ozempic existir. Vamos começar com uma informação que a maioria das pessoas não sabe. O Ozempic não inventou nada. Ele copia algo que o seu próprio corpo já faz. Quando você termina uma refeição, o intestino libera um hormônio chamado GLP-1. E ele é uma espécie de mensageiro que sai do intestino, entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro depois de 20 minutos com um único recado. Pode parar de comer que você já está satisfeito, irmão. É o hormônio da saciedade que todo mundo produz. O problema é que em muitas pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2, esse sistema muitas vezes falha. O sinal chega tarde demais, chega fraco ou simplesmente é ignorado. O Ozempic é uma versão industrializada desse hormônio. A molécula que ele carrega, a semaglutida, imita e Cara, imagina, em vez de tomar insulina, você só tem que tomar um Ozempiczinho uma vez por semana. Meu amigo, isso aí vai salvar a vida de todo diabético, toda pessoa com problema de saúde, assim, qualquer problema de saúde desse tipo, cara. Problema hormonal, isso é uma coisa maravilhosa, cara. Eu não me importo, eu vou tomar isso aí, cara. Amplifica o GLP-1 natural, só que com uma diferença crucial. Ela fica ativa no corpo por muito mais tempo. Uma aplicação por semana já mantém o efeito de saciedade de forma contínua. O resultado é que pacientes produzem, em média, 40 a 50% menos do consumo calórico, perdendo aí de 10 a 20% do peso corporal. 1 em cada 3 perde mais de 20%. Para se ter uma ideia, remédios antigos chegavam no máximo a 10% de perda de peso. O Ozempic mais que dobrou esse número. Só que tem um detalhe. Ele foi criado para tratar a diabetes tipo 2, uma doença que já era considerada pandemia silenciosa antes de qualquer coronavírus existir e não para emagrecer. Mas aí vem a virada que ninguém previu. Em 2022, celebridades começaram a aparecer com corpos completamente transformados. Executivos do Vale do Silício postavam fotos de antes e depois, influenciadores exibiam resultados em semanas, e ao contrário do que no caso dela precisa mesmo, que eu acho que ela é diabética. sempre aconteceu no passado, quando ninguém assumia nada, dessa vez havia uma explicação aberta: uma injeção semanal. O que era antes tabu deixou de ser, e o remédio acabou saindo do consultório e entrou na conversa pública. E aí acontece. Vocês ouviram isso aí, cara? Motoqueiro filha da puta. Sabe o que eu acho que motoqueiro tem? O que acontece com qualquer coisa que mistura desejo de um resultado rápido, desejo de mudança e acesso a dinheiro. A demanda explodiu. Muito além do público original, quem precisava disso medicinalmente, pessoas querendo perder 3, 4, 5 quilos estéticos, sem indicação, sem acompanhamento e sem entender os riscos. E a gente precisa saber que o risco, sim, ele existe. Quando o apetite cai 40 ou 50% sem orientação profissional, a pessoa não só perde gordura, perde massa muscular, perde proteína, minerais, e especialistas já apontam para um aumento futuro da osteosporose e da sarcopenia, que é a perda acelerada de massa muscular como consequência direta do uso sem acompanhamento. E tem um outro detalhe que pouca gente se atenta. O Ozempic, ele não cura a obesidade, ele trata.
Como a insulina trata o diabetes. Como o hipertensivo trata a pressão alta. O corpo reage ao emagrecimento, aumenta o Cara, não sei se é PSYOP. Talvez seja no sentido que o consumo para pessoas normais deve ser PSYOP, cara. Pra diabético não é, mas pra gente normal isso não faz bem não, pô. Você tá tomando um remédio sem precisar, cara. Não vai fazer bem pra você. apetite, desacelera o metabolismo e tenta voltar ao peso anterior. É um mecanismo de produção evolutivo. Nós fomos programados para estocar energia e não para perdê-la. Isso significa uma coisa muito importante para a economia. Estamos diante de um uso de um produto semanal que muitas vezes será utilizado por longos períodos de tempo ou até mesmo por uma vida toda por dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente não está falando de um mercado, mas sim de um início de uma nova categoria econômica. Em 2023, os gordos vão entrar em extinção. Isso pelo menos é positivo. Vamos dizer que isso é positivo? Os gordos vão entrar em extinção. Vão virar uma raça que não existe mais. Um povo que acabou gordo. Isso é uma vantagem para a nossa sociedade. Menos gordos. um estudo chamado SELECT acompanhou mais de 17 mil pacientes e a conclusão foi histórica. A semaglutida reduziu em 20% o risco de infarto e AVC em pessoas obesas ou com sobrepeso. Era a primeira vez na história da medicina que uma molécula perdia peso e, ao mesmo tempo, protegia o coração. Isso reposicionou o Ozempic de vez, saindo do campo da vaidade e entrando definitivamente no campo da medicina preventiva de longo prazo. Especialistas compararam o momento ao Prozac nos anos 90, que redefiniu o tratamento de saúde mental, ou até mesmo ao Viagra, que transformou a discussão sobre disfunção erétil, momentos em que a farmacologia resolveu um problema que a medicina convencional não conseguia enfrentar. E ao cruzar essa linha... Essa é a questão, cara. Não vai ter mais gordo. Acabou. Gordos não existirão mais. Em 5 anos, 2030, tá? 2030, não vai ter mais gordo. Ser gordo vai ser algo raro. Você vai ter que escolher ser gordo ou só ser gordo de espírito. Mas ser gordo, acho até de espírito não vai ser, porque eles tiram a vontade de comer mesmo. Não vai ter mais gordo. Gordos não vão existir mais. Ou você vai ter que ser a aniquilação social, onde você não consegue comprar os Ozempic, aniquilação social, tá ligado? Ou isso, ou você vai querer ser gordo por fetiche ou porque você quer ser gordo. Não vai ter outro motivo pra ser gordo. Acabou o gordo, acabou. Não vai ter mais gordo. As canetas Não vai ter mais mentalidade de gordo. Enquanto tomar o Ozempic, acabou o gordo. Gordos não existem mais. emagrecedoras deixaram de ser tendência e se tornaram parte da nossa sociedade e com o poder de mover economias inteiras. Vamos voltar para a cidade de 17 mil habitantes do início do vídeo. É lá que a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e da Wegovy, tem a sua sede. Em 2023, o PIB da Dinamarca cresceu 1,9%. A média da União Europeia no mesmo período foi de 0,5%. Mais de metade desse crescimento veio da indústria farmacêutica, e 2/3 de todo o crescimento nacional se concentra em apenas 2 municípios. Os dois com instalações da Novo Nordisk. O fenômeno foi tão expressivo que o governo dinamarquês passou a publicar estatísticas econômicas do país de duas formas, com e sem o efeito da Novo Nordisk. Isso nunca tinha acontecido na história antes daquele país. Analistas compararam o movimento ao impacto do petróleo na Noruega na década de 70. O Novo Nordisk virou a nova joia da Dinamarca, um país que já tinha no portfólio a Lego, a Maersk, a Carlsberg e mesmo assim se viu dominada por uma farmacêutica do interior. Em valor de mercado... O problema é que agora acabou, né? Agora vai ter o genérico e agora eles se lascaram. Eles vão ter pego todo o dinheiro daqueles 2 anos, mas aqueles 2 anos e acabou. Não tem mais não, acabou. A empresa chegou a superar a Tesla, tornou-se também a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando o grupo LVMH, dono de Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Hoje, mais de 45 milhões de pessoas no mundo fazem uso de tratamento da Novo Nordisk, e o mercado global de GLP-1 deve crescer quase 30% até 2030. A projeção é que atinja 158 bilhões de dólares até 2035. Mas enquanto a Dinamarca comemorava, outros setores começaram a sentir o chão tremer. Porque afinal de contas, quando milhões de pessoas comem menos, a conta chega em algum lugar. E chegou primeiro na indústria alimentícia. O Walmart foi um dos primeiros a notar. O CEO da empresa confirmou publicamente a Bloomberg: clientes que compravam medicamentos antes... Sim, Ernest, eu entendo isso. O problema é que esse negócio afeta o teu cérebro. Não afeta a tua gordura. Não afeta a tua gordura de forma alguma. Esse negócio afeta a tua cabeça.
Se realmente afeta a tua cabeça. Tem gente que tem outros tipos de vício, tipo, o cara que é beberrão, o cara que usa não sei o que na veia. E mesmo assim, isso melhora a vida do cara, porque afeta a cabeça do cara. Isso tira o vício. É dependente, você vai ficar dependente daquilo. Mas você não vai usar droga, você não vai usar álcool. Isso é muito louco, né? Senão é tudo hormônio, cara. Tudo coisa da cabeça. Anti-obesidade estavam consumindo menos comida. Um relatório apontou que as vendas de alimento ultraprocessados caíram cerca de 6% nos últimos 3 anos. A Pepsi, que também é dona de Doritos e Cheetos, perdeu cerca de 5% em valor de mercado. A KPMG estimou que a indústria alimentícia americana vai perder cerca de 48 bilhões de dólares anuais de receita ao longo dos próximos 10 anos. E nem mesmo o McDonald's ficou fora desse efeito dominó. Durante uma teleconferência de resultados, o CEO da companhia foi direto ao ponto. À medida que o uso de medicamentos GLP-1 cresce, o comportamento alimentar vai mudar. E o fast food não quer ficar para trás. A rede, inclusive, iniciou testes de mudanças estruturais no seu cardápio, com planos de dar protagonismos a itens como o Snack Wrap e tiras de frango do McCrispy, focando em maior densidade proteica, um movimento que reflete a ameaça estrutural ao modelo histórico da receita baseada em volume e indulgência. Dados de mercado indicam que usuários desses medicamentos consomem, em média, 40% menos caloria e reduzem o consumo de sobremesas em 84%. No Brasil, o alerta já chegou a investidores e analistas apontam que empresas como o McDonald's e o Burger King devem sofrer mais ainda quando os genéricos ampliarem o acesso da população. E agora presta atenção nesse dado. Numa casa com 4 pessoas, quando apenas uma delas usa o Ozempic, o consumo médio de itens da cesta básica cai 9%. Um único usuário altera o comportamento de compra de uma família inteira. O preço da saca de açúcar cristal em São Paulo caiu para o menor valor nominal desde 2020, uma queda de 39% desde o início de 2025. O Brasil, maior produtor e exportador mundial do açúcar, já está sentindo isso diretamente no bolso. O efeito chegou até mesmo na aviação. O banco de investimento Jefferies calculou: se cada passageiro perdesse 4,5 quilos em média, cada companhia aérea economizaria cerca de 80 milhões de dólares por ano em combustível. E analistas do Bank of America foram além. Por inibir os centros cerebrais relacionados ao vício e à compulsão, o Ozempic poderia reduzir também o consumo de álcool e tabaco, derrubando as ações das indústrias. Eu não falei, cara, isso não afeta só comida. Isso vai afetar bebida, vai afetar cigarro, vai afetar droga, vai afetar tudo. Tudo vai ser afetado por causa do Ozempic. É uma droga que acaba com a gula no geral. É literalmente não só a gula de comer tudo que você quer consumir. Vai acabar com isso completamente, cara. Um tabaco bem massa, exato, cara. Vai sobrar nada pra ninguém. Nenhuma dessas empresas se fuderam. Nesses setores, verdadeiro efeito dominó. Mas como sempre, toda disrupção tem 2 lados. Enquanto ultraprocessados, refrigerantes e snacks sangram, outros setores estão em euforia. A Nestlé lançou em 2024, nos Estados Unidos, uma linha inteira chamada Vital Pursuit, refeições congeladas desenvolvidas especialmente para usuários do LGP1. A JBS e a Conagra sinalizaram que a proteína de qualidade é o grande valor de investimento da próxima década. Academias, clínicas estéticas, vestuário e turismo também aparecem como mercados em aceleração. Quando uma pessoa perde peso e se sente bem consigo mesmo, ela gasta mais em experiências e autoestima. É como se o Ozempic estivesse redistribuindo o consumo. Toda vez que um comportamento de massa muda, seja ele por conta de uma tecnologia ou remédio ou por uma crise, existem setores que encolhem e setores também que explodem. A pergunta certa não é: isso vai me prejudicar? Mas sim, para onde está indo a atenção e o dinheiro das pessoas? No caso do Ozempic, a resposta já é clara: proteína, saúde, autoestima, bem-estar e longevidade. Quem estiver bem posicionado nessas categorias nos próximos 10 anos pode surfar em uma onda que mal começou, sem contar a própria concorrência entre canetas emagrecedoras. Se o Ozempic abriu o mercado, o Mounjaro chegou para disputar o trono. Nos estudos clínicos, a tirzepatida, principal ativo do Mounjaro, levou em média 21% de redução de peso em 72 semanas nas doses mais altas, enquanto a semaglutida da Wegovy entregou cerca de 15% no mesmo período. Uma diferença que pode significar... O Mounjaro, realmente, o pessoal tá falando... Agora, o pessoal que é mais rico ainda, o Ozempic tá virando pra uma pessoa normal. O Mounjaro é um negócio pra gente rica. Pelo que eu percebi agora, quando se fala um Mounjaro é pra pessoa normal, o Ozempic pra gente rica. E muito obrigado, chegamos a 15 pessoas aqui na live. Fico muito feliz por isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. E ficar de 5 a 7 quilos a mais de perda para uma pessoa de 100 quilos. Esse desempenho superior se traduziu rapidamente em uma fatia do mercado. No quarto trimestre de 2025, o Mounjaro já respondia por 57% de todas as vendas de GLP-1 no Brasil, deixando os produtos baseados em semaglutida com 43%.
uma virada de liderança em menos de 6 meses após o lançamento no país. E o impacto foi sentido diretamente na Novo Nordisk. A empresa viu suas ações despencarem em 18% em um único dia, eliminando mais de 330 bilhões de dólares em valor de mercado, após divulgar uma projeção para 2026 com queda de vendas e lucro entre 5% e 13%, muito abaixo do que os analistas esperavam. E a batalha está longe de terminar. Analistas da Goldman Sachs estimam que versões orais desses medicamentos devem responder por 24% do mercado global de perda de peso em 2030, o equivalente a 22 bilhões dentro de um mercado total projetado em 95 bilhões, com a Novo Nordisk e Eli Lilly correndo para ser a primeira a dominar também esse formato. Quando olhamos para o Brasil, as possibilidades são inúmeras. A 420 quilômetros de Belo Horizonte, numa cidade mineira chamada de Montes Claros, existe a maior fábrica de insulina da América Latina. Ela é da Novo Nordisk e está lá desde 2007. Lá são produzidos 25% de toda a insulina fabricada globalmente pela empresa. E isso representa cerca de 12% de toda a insulina consumida no mundo. O Brasil... Caralho, vamos mudar pra lá. Pra sempre ter insulina infinita, vamos mudar pra lá. Não é só consumidor dessa revolução farmacêutica, como também é um de seus principais pilares. Em abril de 2025, a Novo Nordisk anunciou em evento com a participação do presidente Lula um investimento de 6,4 bilhões para ampliar essa unidade. Mais de 600 novos empregos previstos. Por outro lado, o preço dessas canetas ainda é bem inacessível para a maioria dos brasileiros, podendo chegar a custar entre R$ 800 a R$ 1.500, dependendo da dosagem. E onde há demanda reprimida e preço proibitivo, acontece o mercado paralelo. Canetas de insulina adaptadas, versões em gotas e comprimidos sem registro sanitário, fórmulas manipuladas por farmácia sem controle de qualidade, tudo isso circula abertamente, inclusive em plataformas como o Google Shopping. Analistas estimam que esse mercado paralelo... Desculpa, falar aqui um bagulho. Se você compra tua insulina num lugar que que não é confiável, compra remédio num lugar que não é confiável, meu amigo, você merece, cara. Você merece. Porque você é muito burro. Cara, comprar, sei lá, um tênis lá, tudo bem. Mas comprar remédio, não confio mais de forma alguma. Movimenta cerca de $1 bilhão por ano no Brasil. E mesmo com a Anvisa emitindo alerta sobre pancreatite e outros efeitos graves decorrentes do uso indevido. Acabou. É porque é um bando de... Cara, literalmente, é um bando de pessoas que não precisam disso, usando por preguiça, e depois acontece isso daí. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje, depois de 20 anos... A patente de um dos princípios ativos mais populares das canetas emagrecedoras, a semaglutida. Em menos de 2 meses, o país terá o caminho aberto para produzir os medicamentos genéricos das canetas de tratamento contra a obesidade e diabetes. Em dezembro de 2025, o STF decidiu de forma unânime e a patente de semaglutida no Brasil caiu no mês passado, mesmo após a Novo Nordisk tentar barrar a decisão na justiça. Laboratórios como a EMS, a Bion e a União Química já aguardam a aprovação da Anvisa para lançar suas versões genéricas da semaglutida. Os genéricos e os biosimulares podem custar até 60% menos que o produto original, e isso revela uma lógica cruel. Cara, se eu não me engano, uma dessas canetinhas custa R$1.000. É tipo R$1.000, 1.500. Cara, se custar 60% a menos, custar, sei lá, cara, que se é R$1.000 vai custar 400 conto, cara, 400 conto. E tipo, você compra uma a cada, sei lá, 3 meses, porque é muita num bagulho só, se toma uma vez por semana. Então, cara, deve durar, cara. Realmente deve valer a pena. Vale muito a pena. É barato por injeção. Por cada injeção é barato. Se você contar por injeção, é barato. Então, pra ficar saudável, pra ficar magro mesmo, até ficar magro, os caras que são malucos, vale a pena demais. É o que acontece no Brasil. Quanto mais pobre, maior a chance de ser obeso. Quando um Zepic se tornar acessível para todas as... Isso não é no Brasil não, isso é no mundo inteiro, cara. O mundo inteiro tá assim já. Classes mais baixas, essa lógica vai começar a se romper. O impacto na saúde pública seria histórica. Menos diabetes tipo 2, menos doenças cardiovasculares, menos amputações, menos internações e menos gastos no SUS. A Dinamarca já está na frente e o Brasil, com as fábricas em Monte Claros e a queda da patente em março de 2026, tem uma janela única para não ficar para trás. E agora vem a parte prática, que de fato significa algo para você. Afinal, de nada adianta entender o fenômeno se você não sabe o que você vai fazer com essa informação.
Se você é investidor, os setores de proteína de qualidade, bem-estar, saúde preventiva e farmácia já está na mira de quem está lendo os sinais certos. Ultraprocessados, açúcar, bebidas com alto teor calórico estão sob pressão estrutural. Não pontual, estrutural. Se você é empreendedor, o seu produto ou serviço está do lado certo dessa onda? Porção controlada, densidade nutricional alta, praticidade e saúde são atributos que o novo consumidor está buscando. Quem reformular antes vai capturar um mercado que só tende a crescer. E a economia do GLP-1 está reescrevendo as regras do consumo. E esse processo não tem volta. Setores inteiros estão sendo forçados a se reinventar, enquanto outros crescem silenciosamente. O que separa quem vai lucrar com essa transformação de quem vai ser atropelado por ela é simples: a velocidade com que você entende o que está acontecendo e age. O Ozempic não é modinha, não é privilégio de celebridade, não é trend das redes sociais. É o começo de uma reorganização econômica global que vai durar décadas e que já está mudando o preço do açúcar, do combustível dos aviões, as prateleiras dos supermercados e os orçamentos dos governos. Com a queda da patente no Brasil, essa revolução já está acontecendo. Como é que você vai se posicionar em relação a ela? Sou totalmente a favor, não quero um gordo. Não quero gordos, gordos serão uma raça que acabou. 2030 pra frente vai ser proibido ser gordo no governo do Sushiro. Acabou para os gordos, acabou totalmente. O mundo será apenas de pessoas fortes, malhadas ou... Não, só fortes, malhadas ou magricelozinho, mas não vai poder ser gordo. Nem a gordelícia, só as gordelícias vão poder se manter, o resto não. Se você não for gordelícia, não. Acabou. Se esse vídeo abriu uma perspectiva que você não tinha, compartilhe ele com aquele amigo seu que sempre vive falando de mercado, de negócios, de onde investir. Isso aqui mesmo. E acabou pros gordos, vai sobrar nada. Vou dar o like aqui. Vou botar aqui. Não vai sobrar nada pros gordos betinhas. It's over. Simples. Muito bom esse vídeo aqui do Conta Azul. Deve ser parente do Planeta Azul. Muito bom. Sim, eu malho, vou pra academia. Amanhã eu vou pra academia de novo. Sim, tem que malhar mesmo. Negócio de ficar... Eu vou ser gordo. Todos vocês que são meus seguidores, todos vocês têm um serviço de ir para academia, malhem, como um direito. Sejam pessoas, pelo menos não sejam gordos imensos.